pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, ontem nós fizemos nossa aula de ciências, né? Nós terminamos a apostila de ciências, né? E de história e geografia, nós já acabamos tudo, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai continuar dando continuidade no português, porque agora a gente vai fazer português e matemática pra gente ir adiantando, tá bom? Então na última página, foi de português, nós paramos naquela que lembra que a Pro falou pra vocês, se vocês quisessem fazer uma receita, podia fazer, ficava a critério de vocês, se não quisesse também não tinha problema, né? Aí, agora a gente vai começar hoje na página 21, nós vamos até a 25, tá bom? Vamos ver se já pega. Na 21, aqui ó, 21 até a 25, tá? Se eles até tá meio enrolado. Peraí, já vou pegar o outro, vocês não vão enxergar, peraí. Ó. Da 21 até a 25, tá? Ó, 21 até a 25. Hoje é 17, tá? Então vamos lá. Bom, turma, ó. Então é o seguinte. Vamos lá. Ó, histórias que alimentam a imaginação, né? Aquelas historinhas que a Pro contava, contos, fábulas, né? Então vamos lá. Anitta chegou em casa muito animada para a proposta de fazer um livro de receitas, que é essa receita que a Pro falou, se vocês quisessem, podia fazer, se não quisesse, não tinha problema. Que a gente poderia fazer um livro de receita, mas teria que ser na sala de aula, né? Porque aí que a gente ia fazer? Cada um levava uma receita e a gente discutia sobre as receitas e cada um ia escrever naquele caderninho, né? Mas quando a gente voltar, a gente faz isso, tá bom? Então, ó, ela, Emília e Rita reuniram-se no final de semana para fazer a pesquisa das receitas de origem portuguesa. Veja essa receita de bolo de milho, Emília, ela é de origem portuguesa. Bolo de milho? Meninas, esse livro conta uma história muito legal sobre uma galinha que fez um bolo de milho. Vamos ler a história primeiro, antes de continuar a nossa pesquisa? Então, ó, existem muitas histórias com animais. A que Rita mencionou é sobre uma galinha que cozinha. Olha que bacana, gente. O que a gente imagina, né? Uma galinha que cozinha. Imagina uma galinha cozinhando, né? Gente, como é que a gente vai imaginar uma galinha, um animalzinho, uma galinha, né? No fogão, cozinhando, fazendo um bolo, né? Muito estranho, né? Então, que situações você imagina que esse animal vive na história que será contada na página seguinte? 2. Leia a seguir o título da história que será lida. Então, ali, ó, a galinha ruiva, tá? Olha lá. Ah, por que você imagina que a galinha é ruiva? Como que a gente fala ruiva, né? Se eu falasse a galinha preta, ou a galinha amarela, a galinha azul, a galinha vermelha, não é? Não tem a galinha pintadinha, que é azulzinha, né? Tem a... Por que a galinha ruiva? Então, como que a gente imagina uma galinha ruiva, né? Ela é o quê? Meio marronzada, né? Ruiva é meio castanho, meio marronzado, assim, meio avermelhado, né? Uma coisa meio avermelhada, assim, né? Marrom mais escuro. Então, aqui, ó. Por que você imagina que a galinha é ruiva? Então, vejam aí, responde, pessoal, o que vocês imaginarem que vocês respondam. B. A palavra ruiva lembra que cor? Amarela, roxa ou amarelo avermelhado? Um amarelo avermelhado, né? Porque ele nem é amarelo, nem é vermelho, então ele é meio ruivo, assim, aquela cor meio avermelhada, meio, né? Isso quer dizer ruiva, tá? Então, no último quadradinho, vocês vão pôr um X. Vamos então conhecer a história da galinha ruiva? Então vamos lá, próxima página. Gente, essa aqui, tá ruim da gripe hoje, é uma historinha, um conto na verdade, tá? Que se chama A Galinha Ruiva, tá? Então vamos lá, a prova vai pôr por cima. Depois, o que vocês podem fazer? A Pro esqueceu de falar na última aula para vocês lerem essa história pra gente fazer as atividades como a gente sempre fez, né?
Mas eu esqueci desse detalhe porque eu esqueci que a gente essa semana ia ter aula de português fora do dia certinho, que é de segunda, tá? Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Eu vou cheirar uma história, a gente vai fazer os exercícios. Se vocês quiserem em casa, antes de começar os exercícios, vocês leem direitinho, pede para a mamãe ler a historinha para vocês, ou vocês também podem tentar. É uma boa dica para vocês tentarem ler alguma coisa, ver se vocês conseguem, né? Esse pessoalzinho, que eu sei que tem uma turminha que já está conseguindo ler alguma coisinha, já está conseguindo escrever, tá? Então, vamos tentar ler a historinha, né? Se não der, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Aí, vocês tentem ler, ou se não conseguir, pede para a mamãe ler antes, para vocês entenderem a historinha, para vocês fazerem exercício, tá bom? Mas eu vou dar uma geralzinha. Então, essa história é assim, ó. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos no sítio. Então era uma galinha ruiva, que era aquela meia avermelhada, né? As peninhas dela meio avermelhada. E ela morava com seus pintinhos, todos os pintinhos no sítio. Um dia, que a galinha ela vai ciscando, né? Vai ciscando para pegar comidinha para comer, né, galinha? Então aqui, ó. Um dia ela encontrou um grãozinho de milho próximo do galinheiro e decidiu plantá-lo, né? Ela imaginou o quê? Eu vou pegar, que nem o João pé de feijão, lembra? Ele plantou aquele grãozinho de feijão e viu que deu, né? Então a galinha ruiva teve a mesma ideia que ele, né? Ela estava passeando lá com seus pintinhos, aí ela achou um grãozinho de milho, né? Então o que ela fez? Ela quis plantar, porque ela imaginou quando crescer eu tiver a colheita, vai ser bom para mim sustentar os meus pintinhos, os meus filhos, né? Então o que ela fez? Ela correu lá onde estavam os outros animais, né? Porque eles estavam no sítio. Aí ela foi pedir ajuda para eles, para vir ajudar ela a plantar, porque ela ia ter que cavar tudo lá, ia ter que ajudar. E lá tinha o gato, o pato e o cachorro, né? Então dava para ajudar ela, né? O gato com o pato com aquele bicão, o gato com as patinhas e o cachorro também, né? Só que eles estavam com preguiça e não quiseram ajudar ela. O que ela fez? Ela não desanimou. Ela voltou correndo para trás e plantou o grãozinho de milho lá no terreno dela. Ela plantou sozinha, eles não quiseram ajudar. Com o tempo, né? Passou um bom tempo, o grão foi crescendo, né? Porque você planta, vai até vai chovendo, vai naquela terra, ela vai brotando, o milho foi crescendo, o pezinho de milho foi crescendo. O que ela fez? Quando ela viu que já estava na época de colher as espigas de milho, que vocês já viram, né? Aquelas espigas de milho. O milho vem dentro e vem aquelas folhas, assim, aquelas coisas fora, ali são tudo verdes. E dentro tem exceto os cabelinhos no milho que cresce, que a gente, inclusive, a gente tem que tira aquelas folhas dela, tira aqueles cabelinhos, a gente até põe para cozinhar, milho cozido, faz pamonha, faz curau, tá? Tem que ter todo um trabalho, toda uma higiene, um cuidado, tá? Quando ela viu que estava as espigas, o que ela fez? Ela correu lá de novo nos amigos e pediu ajuda para eles virem ajudar a tirar as espigas, né? Olha lá. Com o tempo, o grão virou um belo pé de milho. A galinha correu novamente para aqueles animais e pediu ajuda para colher as espigas, que eram bastante. E ela sozinha não dava conta, né? E os pintinhos eram pequenos. Outra vez, eles não quiseram ajudar ela. Com preguiça, não ajudaram. Nem o gato, nem o cachorro e nem o pato. Não vão ajudar, tá bom? O que ela fez? Ela não desanimou de novo. Ela voltou lá, ó lá. Ela sozinha colheu as espigas de milho e no dia seguinte foi novamente pedir ajuda para os amigos. Por quê? Tinha que debulhar o milho. O que é debulhar, gente? Tirar todas aqueles cabelinhos, tirar aquelas folhas, ralar ele direitinho, porque aí, na verdade, a intenção dela era fazer um bolo, né? Então, olha lá. Quem ajuda a debulhar o milho? O gato, o pato, o cachorro? Disse, eu não quiseram novamente. Então, pela terceira vez, ela recebeu um não dos amigos, né? A cada tarefa que pedia ajuda aos animais, ela ouvia sempre a mesma resposta, o não, né? Sozinha, então, moeu o milho para fazer a farinha, fez a massa e assou o bolo. Então, já que ela falou, eles não querem me ajudar, então eu vou ter que fazer sozinha mesmo. Então, o que ela fez? Ela fez todo o trabalho lá com o milho, né? Ralou ele tudo, moeu tudo direitinho o milho, fez a farinha direitinho, fez a massa e fez o bolo.
Quando finalmente o bolo ficou pronto, a galinha ruiva viu seus amigos se aproximando, claro, né? Eles foram pelo cheiro, né, do bolo, começou a ficar aquele cheiro, aí eles correram lá para comer o bolo junto com ela, né? Ó, quem de vocês me ajudou a plantar, a colher e a debulhar e moer o milho? Aí o que aconteceu? Eles ficaram tudo quietinhos, né? Ficaram com vergonha. Por quê? Porque ninguém quis ajudar ela. Então eles mereciam ganhar um pedaço de bolo? Não, né? Ela fez tudo sozinha, tadinha, correndo, né? E pensa, uma galinha, né? Aí tinha um cachorro, tinha um pato e um gato. Poderia muito bem ajudar ela, né? Então não quiseram. Então o que ela fez? Não deu bolo para eles. Ela comeu todo o bolo com os filhinhos dela, os pintinhos delas, e eles ficaram olhando. Olha lá o olhão deles de guloso, olha lá, de querendo comer, né, de vontade, olha lá. Ficaram tudo olhando com aquele olhão com vontade, mas ela não deu, né? Olha lá, a galinha e seus pintinhos sozinhos saborearam aquele delicioso bolo. Os outros animais apenas com os olhos. Então, enquanto eles apreciavam comendo, os outros apreciavam só com os olhos, só olhava, sentia o cheirinho, mas não podia comer, porque ela não quis dar, né? Aí lá, Anitta e Emília gostaram de conhecer a história da galinha ruiva. E você? Já conhecia? O que você achou dessa história? Então na 1 aí vocês vão ver. Já conheciam? Sim. Se não conhecia, coloquem não. Mas aí vocês dão opinião. O que vocês acharam dessa história? A galinha estava certa? Ela fez certo? Fazer isso com os animais, né? Porque eles estavam. Por que eles não ajudaram? Porque eles estavam com preguiça, né? Porque eles poderiam ajudar. Pelo menos uma das vezes. Ela pediu 3 vezes, né? As 3 vezes ela recebeu um não, né? Na 2. A história que você escutou é um conto, sim, é um conto. Para que servem essas histórias como essa? Para que servem esses contos, né? Para emocionar, para divertir ou para informar? Para emocionar, porque a gente acaba se emocionando também, mas o mais mesmo é para divertir, né? A gente dá risada, né? Porque, viu? Que legal. Ela pediu ajuda para os animais, no final, quem levou a ruim foi eles, né? Ficava aquela vontade de comer o bolo, aquele olhão com vontade e não podia comer. Aí no final, no começo, ela sentiu sozinha, mas no final ela riu bastante, né? Porque ela viu eles com vontade e não podia comer. Então, no segundo quadradinho, vocês vão pôr um X, para divertir. Tá? Próxima página. Observe as imagens a seguir e circule o que podemos encontrar no texto. Onde podemos encontrar esse texto aí? Esse texto que a Pro acabou de ler, onde a gente pode encontrar? Em livros, em jornal ou no rádio? Pelo rádio eu escuto esse texto? Não. Em jornal? Também não tem. Então aqui no caso seria só o livro, né? Então vocês vão circular o livro, tá bom? 4. Os animais a seguir fazem parte da história lida. Então pinte as sílabas que formam seus nomes. Aí tá assim, ó. Galinha, cachorro, olha lá, pavato, gadoto. Então vocês vão fazer o quê? O primeiro é a galinha. Então vocês vão ver, ó, o que forma a palavra galinha e vão pintar essa parte, tá? Então tá assim, ó. Galinha. Não tá assim lá? Então o que eu vou pintar aí? Eu vou fazer galinha, não é? Então eu vou pintar essa aqui, ó, galinha. Esse ti não entra, né, gente? Ele não entra. Então eu vou ver a palavra, como que forma a palavra com o nome dos animais e vou pintar. Então eu só vou pintar os quadrinhos, né, os quadradinhos que formam a palavra, tá? Eu vou olhar no desenho e vou pintar. Não se esqueça no cachorro, lembra? Quando tem 2 R's, a gente separa um pra cá, o outro pra lá, tá? Então vamos lá. 5. Não é possível saber quando a história contada aconteceu. Qual a expressão do texto confirma isso? Como que a gente sabe que não sabe quando foi que aconteceu? Porque, ó, certo dia, se eu falar, certo dia a galinha ruiva fez um bolo. Certo dia, é dia. Eu estou falando que foi um certo dia. Foi um dia, eu não avisei que dia, mas foi um certo dia.
naquele tempo, pode ser o passado, pode ser o mês passado, daqui 2 meses, naquele tempo lá. Agora, se eu coloco era uma vez, então, era uma vez, não sei quando, era uma vez lá, sei lá quando foi, né? Então, não tem como eu saber quando essa história foi contada e quando ela vai ser, porque era uma vez. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o era uma vez. Ele indica que eu não sei quando é que a história vai ser contada ou foi contada, tá? Quando a história começa era uma vez, é porque era uma vez, não tem como eu saber, tá? Próxima página. Toda a história se passa. Toda essa história aí, ela foi contada, toda essa história aí foi feita aonde? A gente tirou ela baseado aonde? Em um lago, em uma fazenda ou num sítio? Num sítio, né? Então, o terceiro quadradinho vocês vão fazer um X. Agora, na 7. Todas as palavras a seguir aparecem na história. Aparecem, né? Ó. Sítio, ajuda, amigos, galinha, bolo, tarefa, milho, terreno e ruiva. Então, assim, a prova é ditar 6 palavras e vocês vão pintar as 6 palavras, tá bom? Eu vou colocar na lousa, tá, gente? Eu vou colocar na lousa, eu vou falar e vou colocar na lousa. Então, vocês vão pintar, é para vocês pintarem as palavras que é por ditar. Então, ó, sítio é uma, galinha é a outra, são 6. Milho, bolo, terreno e amigos. Então tem 6 palavras aí que eu ditei e vocês vão pintar aí os quadradinhos das palavras que eu ditei, ok? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar essas 6 palavrinhas, eu vou colocar no grupo, tá bom? Pra vocês verem, eu vou colocar lá. Matéria de português, questão número 7, página 25. Eu vou colocar 6 palavrinhas que vocês vão ter que pintar aí, tudo bem? Então vamos lá. 8. O que a galinha encontrou perto do galinheiro? O que ela encontrou aí, gente? Foi o grão de milho, o milho já ou o pé de milho? Foi o grãozinho de milho, né? O grãozinho. Então vocês vão pôr um X no primeiro, parecendo um ovinho aí, nesse pequenininho, grãozinho de milho, tá? 9. Para que o grão de milho se transformasse em um bolo, a galinha precisou seguir várias etapas. Então vamos numerar essas etapas. O que são etapas? Ela começou a fazer várias coisas. Então primeiro ela plantou, né? Depois ela colheu, depois ela foi lá, debulhou, depois ela moeu ele, depois fez a farinha, depois a massa, depois que ela vai fazer o bolo, certo? Então como é que vai ficar aí, ó? Então, primeiro, ela plantou o grão, depois ela foi lá, colheu as espigas de milho. No 3, ela debulhou o milho, ela tirou. No 4, ela moeu o milho. No 5, ela fez a massa do bolo. E por último, assou a massa do bolo. Assou o bolo e ficou pronto, tá? Então, esses quadradinhos, os números vai ficar 1, 4, 3, 5, 2 e o 6, tá? Vou aproveitar que eu vou pôr na lousa para vocês entenderem, tá? Vou deixar para vocês olharem. Ó. Então vai ficar assim, ó. Ele tem 6 aí, né? Então ele vai ficar assim, ó. A ordem vai ser essa, ó. 4. Deixa eu pôr um grande pra vocês entenderem. Peraí. Ficou bem grande pra vocês verem, tá? Vai ficar assim, ó. 4, 3, 5, 2 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vai ficar assim. Tá? 1, 4, 3, 5, 2 e o 6. Vai ficar nessa ordem. A questão número 9. Tá? Vai ficar nessa ordem aí. Tá bom? Gente, então eu vou fazer isso, ó. Como a gente falou que até a página 25, a gente vai parar por aqui. Porque aí vocês vão ter que ler a historinha,
tá? Para vocês fazerem direitinho, vocês não vão ler a história, para vocês entenderem. Então a gente já pode dar uma paradinha por aqui, tá bom? Ó, então fica assim, as palavras da questão, ó, na questão 9 fica nessa ordem. A questão número 7, eu vou pôr as palavras que é para vocês pintarem no grupo, ó, vai pôr no grupo, aí vocês pedem pra mamãe ver ou vocês mesmos ver, olha lá a palavrinha e pintam, tá bom? Pede pra mamãe ditar pra vocês, gente, não é pra ficar olhando, pede pra mamãe ditar as palavras e vocês tentem procurar aqui, tá bom? Certo? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó, hoje a gente fez português, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou, como tem muitas mães aí que ainda estão atarefadas, né? Estão com dificuldade de entregar as atividades, então eu vou fazer o seguinte, amanhã não vou dar nada, não vai ter aula, não vou dar videoaula amanhã. Vou deixar vocês descansarem, mas assim, eu quero pedir um favor para vocês, que vocês ajudem as mamães a postarem essas fotos, a fazer as atividades, vão lá fazer vocês, ajudem para que elas postem, pra gente pôr em dia direitinho, tá bom? Aí na segunda-feira a gente vai ter o seguinte, ó, segunda português, terça matemática, quarta português de novo, quinta matemática de novo. Aí a sexta eu vejo se eu mudar alguma coisa, dependendo de como a gente tiver adiantado aqui, tá? Então, ó, segunda, terça, quarta e quinta vai ter segunda português, terça matemática, quarta português, quinta matemática, para ver se a gente agiliza bastante a apostila. Se a gente tiver já feito bastante coisa, tiver bem adiantado, aí eu dou a sexta de novo, senão a gente vai até a sexta-feira, tá bom? Então, qualquer dúvida, me procurem, tá? Se vocês tiverem uma dúvida, me liga, me procurem, eu ajudo. E assim, procurem fazer o que está atrasado, o que não está. Se vocês tiverem com algum problema, alguma coisa atrasada, não lembra, não sabe, me chama que eu ponho lá, atualizo para vocês, tá? Me chama, pede pra mamãe me chamar lá no privado e eu vou colocando o que tá faltando e o que não tá, tá bom? Então, ó, bom final de semana, aproveitem, amanhã descanse, amanhã eu vou deixar vocês levantar um pouquinho tarde, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, tchau. Beijo pra vocês, tá? Bom final de semana.